Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Já quero começar dizendo que essa quinta-feira será um dia muito abençoado, será um dia de muita paz, de muitas bênçãos, de boas notícias, um dia na presença do Senhor. É o que eu te desejo. E eu já recomendo que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que elas também possam receber essa bênção, acreditar e confiar nessa palavra. Principalmente porque nós vamos ouvir agora o Evangelho de Jesus Cristo que está inscrito em Lucas, capítulo 7, versículos do 36 ao 50. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhes os pés. Enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com quem pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhes disse: tu julgastes corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me destes o beijo da saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho é lindo, porque Jesus, na sua misericórdia, ele aceita ir na casa de um cobrador de imposto, de um fariseu, de um pecador, e vai jantar lá. Jesus, ele tinha e tem essa vontade de querer salvar a todos. Ele propõe a sua salvação para todos.
Jesus não condena ninguém. É a própria pessoa que, rejeitando o amor, ela se condena. Ela rejeita o amor. Jesus trouxe o caminho, a verdade e a vida. Quando a pessoa rejeita Jesus, ela está rejeitando o caminho, a verdade e a vida. Ela está rejeitando o amor. Ela está escolhendo viver sem esse amor. Mas Jesus, ele vai ao encontro. Mas sabe aquele ditado que diz que macaco não olha para o rabo? O sujo falando do mal lavado? Aquele pecador fariseu, ao invés de ele entender a humildade de Jesus, frequentando a sua casa, tentando ali salvá-lo, tentando ali resgatá-lo, ele observa que uma mulher pecadora vai lavar os pés de Jesus. E ele começa a pensar, no seu íntimo, esse homem não é um profeta. Se Jesus de fato fosse um profeta, ele iria perceber que essa mulher é uma mulher pecadora. E ele não percebe que se o critério de Jesus fosse não tocar, ou não encostar, ou não conversar com um pecador ou uma pecadora, já começaria sem Jesus nem frequentar a casa dele. Já começaria daí. Jesus não estava preocupado se aquela mulher era pecadora ou não. Do mesmo jeito que Jesus não estava preocupado se aquele homem era pecador ou não, como ele não era preocupado se Mateus, Pedro, Tiago, João, André, Cleison, Maria, José, Francisco. Ele não está preocupado se você é pecador ou não. Ele vai te estender a mão, ele vai se aproximar de ti. O que ele quer e o que ele deseja é que você se permita ser tocado, ser amado. E aquele fariseu, ele pensa, que se Jesus soubesse de fato, Jesus não deixaria que aquela mulher o tocasse. E Jesus conta uma parábola, Um homem tinha dois devedores, Um devia R$1.000 e o outro devia 1 milhão. A quem ele perdoou? E o homem diz, aquele a quem ele muito amou. Então, quanto mais você ama, mais você perdoa. E não importa se é 1.000 ou se é 1 milhão, eu perdoo, eu amo. E Jesus, naquele momento, ele começa a comparar. Simão, olha só, eu cheguei aqui, tu não lavou meus pés, essa mulher tá lavando meus pés. Tu não me deu um beijo no rosto, essa mulher tá beijando meus pés. Tu não ungiu a minha cabeça com óleo, essa mulher tá gastando aqui um perfume caro me ungindo os pés. Essa mulher tá lavando os meus pés com lágrimas, enxugando com o cabelo. Porque ela muito amou, todo o pecado lhe será perdoado. Por isso que Jesus diz para a mulher, teus pecados estão perdoados. Porque aquele quem se perdoa pouco mostra pouco amor. A medida do amor está associada ao perdão. Por isso que Jesus perdoa os pecados. E aqueles homens que estavam convidados naquela casa dos fariseus, eles eram tão distantes, tão desconexos, que eles ainda começaram a pensar, quem é este que perdoa os pecados? Ou seja, aquelas pessoas elas não estavam abertas para entender de fato quem era Jesus. E Jesus, para causar mais ainda, como se não bastasse ele dizer, teus pecados estão perdoados, ele diz para a mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. E eu quero encerrar essa reflexão com essa leitura, com essa fala, para mim e para você. A tua fé te salvou, vai em paz. Você vai ser salvo pela tua fé, vai em paz. Que nós possamos pedir, Senhor, aumenta a minha fé. Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé, porque eu sou pecador, eu sou pequeno, eu sou frágil, mas aumenta a minha fé,
porque eu vou ser perdoado e eu vou ser salvo pela minha fé. Senhor, nessa quinta-feira, aumenta a nossa fé. Deus te abençoe, meu irmão. Um ótimo dia para você. Até amanhã.